Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão abençoados? Tudo tranquilo, tudo na paz? Bem, hoje nós teremos aqui mais uns comentários a respeito do que está acontecendo. E o que está acontecendo, pastor? Estamos passando por uma reformulação, deixa bem atenção essa palavra, uma reformulação da igreja no Brasil. E essa reformulação, ela tem como propósito fechar as igrejas. A sua igreja, a qual você pertence, aquele grupo. A igreja a qual pertence, aquele grupo. Porque a igreja, ela está sendo manuseada de uma forma errada pela a liderança a qual existe hoje no Brasil. A grande questão é de quem é e a quem pertence a igreja. A igreja, ela pertence a algum pastor? Tem algum pastor que é dono de igreja? Você conhece alguém? Você conhece alguém que morreu humanamente, fosse humano, morreu pela igreja, a não ser Cristo? E que hoje a igreja, ela é conduzida para outros fins e não para o verdadeiro fim que é pregar o Evangelho. Bem, antes de eu continuar nesses comentários, eu gostaria de pedir a você que viesse aqui no nosso canal, se inscrevesse, compartilhasse esse vídeo, porque pessoas precisam entender o que está acontecendo no Brasil. Precisamos, irmãos, entender isso para que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela não venha ser destruída da maneira que está sendo. Rápida, mas muito rápida. Então se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos atingir essa meta de 1.001 inscritos. 1.001 inscritos nós precisamos. Mas pega a Bíblia, eu gosto de falar usando também a Bíblia. Olha o que está escrito aqui nesse texto que todos vocês conhecem, mas parece que não conhecem. E é assim: porque o marido é a cabeça da igreja. Desculpe, porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo, olha aí, Cristo é a cabeça da igreja. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. A Bíblia, irmãos, a gente precisa entender isso, que a igreja, ela tem um dono. Esse dono se chama Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção nesse contexto, porque a igreja, ela tem um dono. Mas só que Deus deixou pessoas para cuidar dessa igreja. Pastores que precisam ter a visão de Cristo. E qual é a visão de Cristo? Pregar o Evangelho. E trazer as ovelhas do seu pasto para congregarmos juntos e juntos glorificarmos a Deus e dali sairmos novamente para ganhar novamente almas para o seu reino. A igreja, irmãos, ela foi-se e será sempre perseguida. Mas só que nesse período que estamos aqui agora, irmãos, quem vai perseguir, quem está levando a igreja a ser perseguida são líderes gananciosos que não estão pensando no reino, mas estão pensando na sua vida pessoal. Levando a igreja, irmãos, a um caminho que não é o caminho de Cristo, que Cristo planejou para a igreja. Não é. Deus não planejou, irmãos, levar a igreja para fazer o que está fazendo hoje a igreja do Brasil. Porque eu sou brasileiro e quero falar de nós estamos aqui. Porque a igreja, irmão, precisa estar reunida,
precisa estar orando em prol de vidas, combatendo as portas do inferno. A igreja de Cristo precisa estar envolvida na obra espiritual do povo de Deus. A igreja, irmãos, ela tem por obrigação de pregar o evangelho. Tem. A igreja, irmãos, está sendo levada a um caminho que não é o caminho de Cristo. Eu não estou falando de todas as igrejas, não estou falando disso. Eu estou falando de igrejas, irmãos, que estão aí, que vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Interessante isso. Por quê? Porque ao caminho que estava vindo uma perseguição, não era o caminho que hoje a igreja do Senhor ela vai começar a ser perseguida. Sabe por quê? Porque os crentes estão levando a igreja à perseguição. É os crentes. São crentes, não cristãos, que estão conduzindo a igreja ao rumo a qual ela vai ser perseguida. Talvez seja, eu digo assim, talvez, mas com certeza é um projeto de Deus, para que a igreja saia realmente, irmãos, das quatro paredes que estão aí e vá pregar o evangelho da maneira correta. Porque lá em Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, que ele esteve. E fez naquele dia uma grande perseguição contra quem? A igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então, aqui a igreja foi perseguida para se iniciar uma pregação do evangelho. E a igreja hoje, irmãos, está sendo levada a fazer isso, porque vai surgir, irmão, a perseguição da igreja novamente. A igreja vai ser perseguida, mas muitas vezes antes do tempo a qual Deus estava planejando. Por quê? Porque a igreja ela está sendo levada pelo diabo. Não a igreja de Cristo. Não a igreja de Cristo. Mas pessoas que estão dentro do contexto, tá? Está se deixando levar pelo inimigo, pelo adversário, para conduzir a igreja ao caminho errado. Porque, meu irmão, preste atenção uma coisa. Olha o que está acontecendo aí. Passeadas e passeadas, mas para pregar o evangelho? Eu pergunto, para pregar o evangelho? Então, se não é para pregar o evangelho, é para quê? Porque é para isso que Cristo chamou. Então, estão tirando o foco mesmo, da pregação do evangelho e colocando outro foco. Um foco que leva a coisas que secular, a coisa do mundo atual, do mundo que não é o mundo de Cristo. Precisamos parar para pensar, porque a igreja está sendo destruída de dentro para fora. Cabe a mim e a você, que tem o conhecimento da palavra, combater isso. Não aceitar essa armadilha que lançaram para a igreja. A igreja está se envolvendo com coisas que não é do reino de Deus. Porque a palavra é muito séria. A palavra é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você precisa entender isso. Você precisa entender que a igreja ela foi chamada não para fazer essas coisas que estão acontecendo aí. Não, ela foi chamada, irmãos, para pregar o evangelho. Então o que é que está acontecendo? Estão levando a igreja para um caminho tortuoso. E muita gente está indo atrás, sendo enganada pelo inimigo, mudando o foco. Porque o foco é o evangelho, é a pregação do evangelho. Voltemos às escrituras, voltemos ao foco, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Deus abençoe vocês. Até amanhã, mas não saia daqui sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Irmão, vamos divulgar esse vídeo, porque nós precisamos voltar para o foco da pregação da palavra e do evangelho. Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.